Bom, nesse item a gente vai falar de uma outra forma de obter as equações na forma discretizada por diferenças finitas. Tá? A gente aplicou no item anterior, 5.2, a gente pegou a série de Taylor e aplicou diretamente termo a termo para discretizar a equação diferencial que regia o problema, no caso a equação de condição de calor. Tá? Agora eu vou falar de uma outra forma de chegar na mesma equação, que seria fazendo um balanço de energia no volume de controle, ou no elemento de volume. Então, ó, em problemas de transferência de calor é possível obter a formulação discretizada através de um balanço de energia, né? O mesmo que se fazia lá em fenômenos de transporte. Tá? A ideia é exatamente a mesma. Tá? Então eu vou pegar um problema bem simples, um problema de unidimensional aqui. Tá? Vou escrever aqui ó, a minha equação da energia ó, como taxa de condução de calor na superfície da esquerda, é esse cara aqui, ó. Taxa de condução de calor na superfície da direita, taxa de geração de calor, o que está sendo gerado aqui dentro, e vou assumir regime permanente. Então não tem variação da energia aqui dentro com o volume de controle. Tá? Então esse termo da direita aqui é zero. Então essa minha equação, ela fica ó, com Q da esquerda mais Q da direita, mais a energia gerada é igual a zero. Tá? A nomenclatura é a mesma, olha lá, eu vou usar da discretização, né? M é o ponto onde eu quero discretizar, M mais 1 é o ponto direito, M menos 1 é a esquerda. E eu numero lá os meus pontinhos como 0, 1, 2, 3, 4 até um ponto M. Tá? Basicamente a mesma coisa. Como é que eu vou fazer esse balanço? Então, ó, a gente sabe lá que é condição de calor, né? Então a gente sabe lá que da condição de calor da lei de Fourier, eu sei que o calor que está entrando aqui, ó, do lado esquerdo, vou começar pelo isso aqui, ó, condução da esquerda, ele vai ser menos K a dt dx. Então é aquela forma conhecida, a lei de Fourier, não tem nada de novidade. Como é que eu vou discretizar o ΔX, o dt dx? Como t em m menos t em m menos 1 sobre ΔX. Então eu já tenho ó, esse fluxo de calor, essa parcela aqui ó, vai ser o meu fluxo de calor na forma discretizada. Né? Ficou horrível aqui o meu risco. Na forma discretizada, aproximada. Então o fluxo de calor que está entrando pelo lado esquerdo ali. Vou apagar isso aqui. O que entra pelo lado direito? A mesma coisa. A equação é sempre a menos. Menos Ka dt dx. Ó, cuidado que está indo da esquerda para a direita. Então é o Tm menos o Tm mais 1. Tá? Eu não posso me atrapalhar com sinais porque daí dá errado. Aí um fluxo de calor que estaria entrando, eu vou assumir que ele está saindo. E aí a solução do problema vai ser qualquer coisa. Notem que o que está cruzando a fronteira, né, desse meu volume elementar, ele é multiplicado pela área. E com o termo de geração de calor aqui, ele é proporcional ao volume. Então seria uma área vezes um ΔX, que seria a espessura aqui desse meu elemento, desse meu volume de controle. Ou desse meu elementozinho aí. Substituindo essa aqui que está... essas três equações na equação lá de cima, destacada em azul lá, o que eu vou chegar? Vou chegar na equação de condição de calor, que depois de uma arrumadinha é igual à equação que a gente tinha obtido anteriormente. Tá? Essa equação aqui, eu até destaquei, vale só para os volumes internos. Né? Então é a mesma equação que eu tinha obtido anteriormente com a série de Taylor. Ah, não usou a série de Taylor? Usei a série de Taylor aqui, ó. Aproximei aqui, ó. Nas derivadas aqui, ó, né? Não fiz mágica nenhuma. Isso aqui, só que, claro, não teve um formalismo, fiz uma forma de uma maneira bem mais simples aqui, passou despercebido, mas usei também a série de Taylor aqui. Observando quem? Observando os volumes. Tá? O fluxo de energia, porque é a equação da energia. Tá? Então, eu até agora não tinha falado das condições de contorno. Eu tinha falado simplesmente da discretização, aí chega naquela equação bonitinha, coisa e tal. Ah, é fácil de aplicar. É fácil. Mas aquilo só vale para os volumes internos. Né? Então, o volume 1 e o volume M da discretização, vou voltar um slide, ó.
Aqui, ó, o volume 0 no caso, né, aqui, e o volume m da discretização, essa equação aqui não vale. Por exemplo, é fácil perceber isso, ó. Na equação, no volume 0, não tem o termo tm menos 1. Então eu preciso de uma outra equação para esse ponto e uma outra equação para esse ponto. Isso é o que a gente conhece como condições de contorno. Não há dúvida que a condição de contorno é o que dá mais trabalho na discretização. Tá? O caso bidimensional, você vai ter duas condições de contorno. Desculpa, no caso unidimensional, você vai ter duas condições de contorno. Uma esquerda e uma direita, que foi como eu mostrei ali. Então vai ter uma equação para o ponto da direita, da condição de contorno da direita, uma equação para a condição de contorno do ponto da esquerda, e N equações iguais, né, mas é a mesma equação, né, para todos os pontos do centro. Tá? Se for bidimensional, esse número já são para 9 equações. Né? Eu tinha 3 para discretizar, agora eu tenho 9. As equações, a equação para os volumes do centro, para cada uma das laterais e para cada um dos cantos, pensando num quadrado, por exemplo. Então a condição de contorno é quando você vai implementar é o que dá mais trabalho. Os casos mais comuns: variável prescrita, que é o Dirichlet, fluxo prescrito, que é o Newman, e a interface de dois materiais diferentes, que é a convectiva. Essas são as principais condições de contorno. A partir dessas você gera uma série de outras. Se for ver lá no Fluent, no OpenFun, tem como 50 condições de contorno diferentes, mas elas são variações dessas aqui. Tá? Variável prescrita, no software normalmente você tem variável prescrita para velocidade, variável prescrita para pressão, variável prescrita para temperatura, e aí parece que tem um monte de condições de contorno, mas não, é a mesma, é variável prescrita. Tá? Só que um é T, o outro é P, o outro é V, e assim vai. Tá? Então, entendendo essas três, vocês vão entender as outras todas. Então, a variável prescrita, não pode esquecer do Dirichlet, né? Alguns softwares chamam de Dirichlet, outros chamam de variável prescrita, então tem que saber. E a condição mais simples em diferenças finitas. Tá? Volumes finitos, ela não é uma condição natural, assim tão simples, mas em diferenças finitas é a mais simples que tem. Basta substituir a equação do nó, no caso zero aqui, ó, da esquerda aqui, que eu estou fazendo o exemplo, ó, pelo valor prescrito. Então, se a temperatura na parede da esquerda é 35 graus, então a temperatura do volume 0, T0, é igual a 35. É só isso. Então, em diferenças finitas, onde a gente costuma, né, a menos que a gente quer complicar a nossa vida, colocar os pontos sobre as fronteiras, é a condição de contorno mais simples. Você já conhece o valor ali. Fluxo prescrito. Bom, aí eu vou fazer um balancinho de energia, de novo. Da mesma forma que eu fiz o balanço de energia por um volume, por um elemento interno, né, que foi a primeira equação, a gente pode fazer um balanço de energia para o volume da fronteira. E é muito simples. Muito simples. O muito simples é relativo, né? Depois você faz 500 vezes, começa a ficar muito simples. Mas não é difícil de entender. Tá? Até porque vocês já deveriam ter feito isso várias vezes. Né? Ó, o calor que entra na esquerda, vamos dizer que esse é o valor prescrito. Tá, então eu tenho um valor conhecido lá. Sei lá, 10 watts. Tá? Então eu conheço, um número que vai direto na minha equação. O calor de condição que entra pela direita aqui, ó, eu vou calcular da forma que eu fazia antes. Ó, menos KATM menos TM mais 1. O calor gerado, calculo como eu calculava antes. A energia na base máxima aqui, né? Vezes o volume. Notem, ó, cuidado com o detalhe aqui, ó. Esse volume aqui é metade, né, de um volume normal. Tá? Esse volumezinho aqui, antes, ele só está pegando a metade do domínio aqui, ó, porque é o volume de fronteira. Então tem um 2 aqui. Ah, se eu esquecer disso, vai dar errado. Vai dar errado. Eu vou perceber? Talvez não. Tá? Porque é um errinho pequenininho e às vezes acontece isso. Dependendo do que você está resolvendo e da precisão que você está fazendo, você acaba nem percebendo esse errinho. Mas tem que tomar cuidado. Tá? Com certeza, em algum momento, ele vai te incomodar se você fizer o seu código errado.
Aqui é ΔX, porque daí é a derivada entre esse ponto e esse ponto no meio do caminho. Então tá certo, aqui é ΔX mesmo. Mas esse ΔX aqui, ele vem do volume. Então é a área da face vezes o volume, que é ΔX sobre 2. O que eu vou chegar? Vou chegar na equação para a fronteira prescrita. Ó. Esse cara aqui foi prescrito, então é um número que eu conheço. E o resto da equação é igual. Tá? Cuidado com esse T0 aqui, porque o ponto é zero. Estou seguindo a nomenclatura do livro aqui, não é o T0 da variável prescrita do slide anterior. Ah, é difícil? Não, não é. Se souber o que está fazendo, se aprendeu direitinho lá finanças e transportes, é tranquilo. Fluxo prescrito. Newman. E aí, ó, foi o que eu falei, ó. Lá no Fluent ou no OpenFOAM, cada uma dessas aí é uma condição de contorno com um nome diferente. Fluxo especificado, isolado, convecção, radiação, convecção mais radiação. Cada uma tem um nome lá. É tudo a mesma coisa. Ou pelo menos em essência é a mesma coisa. Né? Então, eu estou especificando o fluxo ali, ó, no lado. É a mesma coisa, a equação anterior. Eu continuo. Tá, um Q especificado aqui, ó, se for o fluxo especificado aqui. Ó. Então, se for dado o valor, tranquilo, já tenho o númerozinho e boto lá. Se for isolado, é sinal que não tem energia cruzando essa fronteira. Então, esse fluxo é zero, então esse termo desaparece. Se for a convecção, eu vou calcular lá, eu vou precisar de um H, que é um coeficiente de transferência de calor por convecção, né? E vou precisar de uma temperatura do ar lá. É a mesma coisa. Radiação, mesma coisa. Se tiver os dois juntos, é a mesma coisa. Tudo é fluxo prescrito. Tá? E que acaba dividindo em várias outras. Porque, claro, cada uma dessas vai ter uma implementação. É difícil fazer um código que sirva para tudo. Então é normal você identificar essas coisas em separado. Mas tudo é fluxo prescrito. Terceira condição de contorno, né, que a gente usa aí bastante em condução, né, condução de calor, é o caso em que você tem dois materiais diferentes. Tá? Pode parecer meio difícil, assustador, mas é a mesma coisa. Essencialmente a mesma coisa. O cálculo é o mesmo, eu só tenho que prestar atenção em que, ó, aqui eu tenho o K do material da esquerda e aqui eu tenho o K do material da direita. Claro, daí quando eu juntar isso aqui, eu juntar essas três parcelas aqui, a equação não vai ficar tão arrumadinha, porque aparece um K do material da esquerda, um K do material da direita, e eu tenho, ó, vai ter o termo fonte ali, da forma como ele colocou o termo de geração, até a metade sendo gerada de um lado, metade sendo gerada do outro, né? Então vai aparecer aqui, ó, um EA, uma geração para o corpo da direita e uma geração para o corpo da esquerda. Mas é tranquilo. Fluxo de calor desse lado, fluxo de calor daquele outro lado ali. É a mesma coisa. Essas são as três condições de contorno que a gente usa. O resto é combinação dessas três condições de contorno ou nomes diferentes dados para essas três condições de contorno. Existem outras? Sim, existe. Pode acontecer, existem outros casos que eu não falei aqui, tá? Mas esses são os mais importantes, esse é o que a gente precisa, é o que a gente vai trabalhar em 90% das vezes. Item 5.4, condição de calor permanente 2D. Agora, o que tem diferente? É maior, basicamente. Né? Agora eu não tenho um nó do lado do outro numa linha. Eu tenho agora nós à direita, à esquerda, em cima e embaixo. Então eu estou olhando um nó genérico ali em vermelhinho ali no meio do negócio. Estou fazendo uma ampliação aqui da minha discretização. Ó. Então eu vou ter agora eu preciso de dois índices, né? Antes eu precisava só de M. Agora eu preciso de M para a direção X e N em azulzinho para a direção Y. É a mesma coisa. A equação vai ficar maior? Vai ficar maior. Vou ter ΔX, ΔY? Vou.
Tem que ser iguais? Não, podem ser diferentes, não faz diferença. Vou usar nesse curso aqui, eu vou usar sempre iguais? Vou, óbvio, né? Porque é para facilitar. A menos queira fazer algum exemplo do livro, talvez tenha algum com ΔX diferente de ΔY. Tem dificuldade? Não, só dá mais trabalho. A dificuldade que poderia vir é que tem que prestar mais atenção, as equações vão ficar maiores, vai dar mais trabalho só. Mas a ideia, o raciocínio é o mesmo. A formulação é a mesma, né? Ó, antes eu tinha dois fluxos, né, da esquerda e da direita. Agora eu tenho o de cima, superior, e o inferior. Então eu tenho 4 fluxos aqui para completar o meu volumezinho. A energia gerada é a mesma coisa, né? Vai ser o E por unidade de massa vezes o volume aqui. Junta isso aqui tudo, eu chego nessa equação aqui. O que tem diferente? Então eu falei, só está maior. Antes eu só tinha uma parcela, agora eu tenho uma parcela em X. O mesmo que a gente fez quando com a discretização na base direto, aplicando direto a série de Taylor lá, sem pensar no elemento, sem pensar no volume, sem fazer o balanço de energia. Condições de contorno bidimensionais. Aí as opções aumentam bastante, né? Posso ter um volume de uma face aqui, no caso uma face superior. Então seria um meio volume aqui que eu tenho. Posso ter num canto aqui, seria um quarto de volume aqui. Qual a diferença dessa aqui para aquela lá? Mesma coisa. Aqui está falando condução, ali ele botou um Q qualquer, aqui ele botou por condução. Então, posso ter um outro negócio, né? Eu posso ter esse ponto 6 aqui, então vai ter um fluxo entrando aqui, um fluxo para baixo. Então, a ideia é sempre a mesma, faz o balanço, soma todos os calores que estão entrando por todos os ladinhos ali e chega na equação discretizada. Não tem mistério. Diferenças finitas não tem mistério, simples de formular e, claro, simples de resolver depende do problema, né? Porque pode convergir ou não, mas é simples de formular, não tem grandes... tem que exercitar? Tem. Se nunca fez, a primeira vez vai começar as dúvidas. Eu falei um monte de coisa aqui, muita informação, você acha que entendeu tudo, mas não entendeu. Mas depois que começa a fazer alguns exemplos, você vai ver que é bastante simples, vocês vão ver que é bastante simples a formulação por diferenças finitas.